Vou criar um novo projeto no Android Studio, vou escolher Empty Activity, clicar em Next. Aqui eu vou escolher o local onde eu vou salvar. Eu vou colocar o nome deste projeto de minha gorjeta e vou clicar em Finish, esperar o projeto ser criado. Layout carregado, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar esse Hello World e eu vou utilizar uma imagem que eu separei aqui para ser o logotipo do nosso app. Esse logotipo, ele vai ser arrastado para a pasta Drupal. Então, eu vou arrastar o logo e soltar aqui sobre a pasta Drupal, clicar em Refactor. Já tem o meu logo aqui, é um logo que eu criei. Quando vocês estiverem desenvolvendo apps que for publicado na Play Store, toma muito cuidado com direitos autorais, ok? Agora eu vou escolher aqui uma Image View, vou arrastar a Image View. Já aparece aqui para mim o logo, vou selecionar o logo, dar OK. Ele tem um tamanho bem grande aqui, eu vou colocar o tamanho vertical como 100 é muito pequeno, vou colocar 200, ok? Aí aqui eu vou fazer o Infer Constraints com as laterais e com a parte de cima, ok? Vou colocar a 8 pontos da parte superior, vou testar com ele virado, ó, no formato landscape, dá certinho, ok? Eu vou arrastar um teste input layout para cá, eu vou linkar ele com o de cima, vou colocar a uma distância de 8 pontos e vou linkar eles com as laterais, ok? Vou colocar uma distância aqui de 8 pontos de cada uma das laterais e da parte superior, de modo que se eu virar, ele vai aparecer desta maneira. Agora eu vou clicar aqui no Hint, vou aqui no Input Type e vou colocar o tipo decimal. Procurar aqui Number Decimal, vou aplicar o tipo número decimal. Aqui eu vou colocar no Hint uma informação para o usuário, por exemplo, digite o valor da conta. E aí eu vou colocar um exemplo, que seria R$10,50, tá certo? Então eu coloquei esse exemplo aqui, porque nesse caso o usuário tem que colocar um ponto ao invés da vírgula. Se ele pôr a vírgula, não vai dar certo. Para você corrigir isso, você precisaria colocar uma máscara, tá? Mas eu não vou pôr máscara nesse caso, o objetivo desta aula não é esse, tá? Mas então, se você quisesse que o usuário nem precisasse digitar o valor ao ponto, você precisaria criar uma máscara para esse campo. Agora, eu vou colocar um test view aqui nesse cantinho, e esse test view, ele vai ser a porcentagem, tá certo? Então, ele tá ligando com o de cima, 8 pontos, e 8 pontos da esquerda, tá? Aqui, por enquanto, eu vou colocar 0%, tá? Aqui vai ser definida, então, a porcentagem da gorjeta. Agora, eu vou colocar mais um test view aqui, ele também vai estar alinhado com este, a uma distância de 8 pontos, e aqui eu vou alinhar com o lado esquerdo, ok? A uma distância também de 8 pontos. Não, acho que eu não... Vou fazer da seguinte maneira, eu não vou alinhar aqui não, eu vou alinhar com o de cá mesmo, ó. Que eu vou deixar ele alinhado a 32 pontos da esquerda. E vou colocar em reais, então este seria o valor em reais e a porcentagem da gorjeta. Vamos ver se virando aqui ele vai ficar legal. Beleza, ficou. Aqui eu vou colocar um background. Ao invés de colocar um valor de background, eu vou escolher aqui uma cor, o Green Dark, a cor de background.
E a cor do teste color, eu vou pôr branca. Eu acho que assim fica melhor. Agora eu vou configurar o padding, a propriedade padding, a gente configura a altura, então para que eles fiquem da mesma altura. Vou colocar aqui a propriedade padding também como 5dp, ok? Agora aqui, para eu não ter que ficar reinventando a roda, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá vendo? Copiei. Vou deletar daqui, né? Eu vou configurar ele agora de acordo com o de cima. Uma distância de 16 pontos. Então, em relação à margem esquerda, em relação ao de cima. Ctrl+C, Ctrl+V novamente. Tiro a ancoragem daqui. Vou ancorar com o de cima. E aqui há uma distância de 16 pontos. Aqui eu vou colocar esse real aqui, uma distância de 32 pontos deste. E vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Este aqui, então, o de baixo, ele vai estar alinhado com esse, a mesma distância de 32 pontos, e em relação ao de cima também, então, qual que era a distância aqui? 16 pontos, este também de 16 pontos. Vamos ver se tá alinhado. Tá, ficou um alinhamento legal aqui. Bom, esse daqui, na verdade, eu vou escrever aqui gorjeta. E aqui eu vou escrever total. Ele dá uma distância, ele dá uma diferença por causa do alinhamento, da quantidade de texto, né, entre eles. Então, na verdade, eu vou alinhar da maneira como eu tinha alinhado mesmo. Então, aqui eu vou desalinhar daqui, vou tirar o alinhamento daqui, e aqui também tirar daqui, e vou colocar a uma distância de 30 pontos, vou colocar 50, e daqui também eu vou colocar 50. Bom, gorjeta total, eu acho que tá muito distante, vou alinhar aqui então, ó. Alinhar aqui também, gorjeta e total. Bom, agora por fim, eu vou colocar o Sigbar. Colocar esta Sigbar aqui. Vou fazer o mesmo alinhamento aqui, a uma distância de 50 pontos. Da direita. E este daqui eu também vou alinhar com o de cá. Aqui, essa cor da Sigbar, eu vou aqui em Themes e vou trocar esta cor aqui. Por este tom de verde, da mesma maneira eu tenho, então, a mesma cor. Na verdade, aqui eu vou colocar a largura, vou colocar tamanho 70 dp, tá? Se você não colocar o dp, ele dá erro. E eu vou repetir esse tamanho para as três, para que elas fiquem do mesmo tamanho, ok? Agora eu não vou fazer este alinhamento, então, peraí. Ele vai ficar alinhado apenas à esquerda a 8 pontos, assim como o de cima. Este aqui também,
à esquerda a 8 pontos e este daqui também à esquerda a 8 pontos. Agora, estes aqui eu vou alinhar com aqui, opa, vou alinhar com este. Colocar uma distância de 8 também, então esse daqui não vai ser com este alinhamento, vai ser com esse de cá. A uma distância de 8 pontos. Esse terceiro também, aqui, a uma distância de 8 pontos. Então, esse ligado com o de cima, esse ligado com o de cima, não, esse daqui, então, vai estar ligado apenas com o superior. A uma distância, a mesma distância entre esse, que é 16 pontos. Bom, agora eu vou trocar aqui para a largura para Match Constraints. Beleza, então eu coloco Match Constraints, vou colocar 8 de cada lado, de maneira que ele fique dessa forma. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Então, vai ficar 8 de cada lado. E do tipo Match Constraints, tá? Dessa maneira aqui. Então, serrilhado assim, ele fica dessa forma, tá? Mesma coisa com os outros. Tá vendo? Eu coloco a distância de 8 dos dois lados, ele fica dessa forma, tá? Então, assim, olha só, a hora que eu virar, tá vendo? Vai ficar dessa maneira aqui quando eu virar e quando deixar de pé, beleza? Então, esse é o layout. Faltou apenas aqui o Seek Bar, eu colocar o padding também, né? Como 5dp, como eu tinha colocado nos outros, para que os três mantenham a mesma altura. Apenas aqui deu uma diferença agora. Tá, esse daqui eu tenho que alinhar com o de cima. Então, aqui eu tinha colocado 8, né? E este daqui precisa colocar 8 também em relação ao de cima. Agora sim, olha só, eu tenho o alinhamento certinho dos elementos na tela. Vou virar. Deu certo também, tá? Você sempre testa virado. Beleza, agora eu vou rodar, tá? Eu recomendo que sempre que você termine um layout, você rode para ter certeza de que o seu layout não gerou nenhum erro no sistema, ok? Então, vou rodar aqui. Tentei rodar, ele me deu um erro aqui. É muito bom quando dá um erro, porque se acontecer com vocês, vocês já sabem, já conhecem o erro. Olha só, ele disse, eu desenhei o layout, né? Apenas olhando o layout, eu não manipulei o código, porém, ele disse que eu tenho um erro na linha 33. Se eu vier aqui no código, na linha 33 do layout, olha só, a largura 200, eu preciso colocar DP, tá? Se eu não colocar DP, ele não entende. Agora sim, eu posso rodar novamente, que vai dar certo. Vamos lá? Rodou o meu app, então, olha só. Agora eu tenho aqui, posso clicar, tá vendo? Ele me mostra apenas a calculadora numérica, essa é a vantagem desse tipo de caixinha de diálogo. Beleza, o layout está pronto. Eu poderia alterar aqui a barra de títulos para ser tons de verde também, e também o hint, porém, nosso objetivo aqui não é esse. Então, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo. Esse edit aqui, eu vou chamar de edit valor. Esse teste porcentagem, eu também vou manipular, então eu vou chamar de teste porcentagem. Este Seek Bar, eu vou chamar de Seek Bar gorjeta. Esse daqui eu vou chamar de teste gorjeta. E por último, este daqui eu vou chamar de teste total. Então agora eu vou fechar tudo isso aqui, vou lá no minha main activity e vou criar os meus atributos. Então, o private edit text, que eu vou chamar de... Opa, tenho que dar um Alt Enter aqui para ele importar a classe. Eu vou chamar de edit valor. Em seguida, private
um teste view. Também tenho que dar um enter aqui, ó. Vou chamar esse teste view de teste porcentagem. Private. Outro teste view que eu vou chamar de teste gorjeta. Vou colocar outro teste view. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque é igual, apenas aqui, ao invés de gorjeta, ele vai chamar teste total. E por último, a sickbar. Private. Sickbar, que eu vou chamar de sickbar gorjeta. Aqui dentro eu vou fazer as conversões de variáveis, então, de cada um desses itens. Então, o edit valor vai receber find view by id r.id.edit valor. A mesma conversão de variáveis para todos os outros, teste porcentagem vai receber find view by id r.id.teste porcentagem. O teste gorjeta, teste gorjeta vai receber find view by id r.id.teste gorjeta. O teste total vai receber find view by id r.id.teste total. E a sickbar gorjeta vai receber find view by id r.id.sickbar gorjeta. Estes, então, são todos os elementos visuais que eu tenho aqui, que eu vou utilizar no meu cálculo. Agora aqui, eu vou instanciar o listener do sickbar, né, para que quando o usuário arraste, eu já capte o valor que ele arrastou. Então, eu vou colocar aqui, né, um comentário, adicionar o listener da sickbar. Para adicionar o listener da sickbar, então, eu coloco o nome dela, né, sickbar gorjeta. Ponto. Set on sickbar change listener, tá? Então, aqui, no caso, dentro, eu vou passar new sickbar on change listener. Nesse caso aqui, é o onProgressChange, ou seja, o método que vai ser chamado quando o usuário arrastar aqui a sickbar. Bom, então aqui, né, esse método vai ser chamado quando o usuário arrastar a sickbar. Então a gente vai programar dentro dele. Só que antes, eu vou definir um outro atributo aqui, private, que vai ser do tipo double, que eu vou chamar de porcentagem, ok? Eu já vou inicializar com um valor. Falta um detalhe aqui na sickbar. O valor máximo dela, né? Então aqui eu configuro o valor máximo. Eu vou colocar o valor máximo como 100. No caso aqui, o usuário vai conseguir dar no máximo 100% de gorjeta. Aqui, esse valor inteiro que está dentro aqui do onProgressChange é o valor do progresso, ou seja, o valor atual da onde o usuário arrastou a bolinha do sickbar. Então, eu vou recuperar esse valor aqui dentro da porcentagem. Então, a porcentagem vai receber o izinho, tá? Que é o valor aqui do progresso, ou seja, o local aonde ela parou, onde a sickbar parou com o progresso. Então, aqui eu vou colocar o meu teste porcentagem ponto setText, e aqui eu vou colocar, então, essa variável porcentagem, que eu vou concatenar com o símbolo de %. Então, agora, só com isso já é o suficiente para que quando eu arraste aqui, ele já me mostre a porcentagem. Vamos ver se isso vai dar certo? Eu vou rodar. É sempre legal você, a cada coisa que você fizer, você rodar para ver se está dando tudo certo, ok?
Olha só, então eu arrasto, ele já me mostra a porcentagem ali no lado esquerdo. Era exatamente isso que eu queria. Então isso aqui tá ok. Se eu não quiser colocar esse ponto zero, ele tá mostrando esse ponto zero porque o valor da porcentagem é do tipo double, né? Porém, a gente vai precisar desse double para fazer o cálculo, tá? Mas se eu quiser arredondar na exibição, eu consigo arredondar de uma maneira muito fácil, usando aqui o math.round. E aqui dentro, então, eu coloco a porcentagem. Dessa maneira, ele vai exibir para mim o valor arredondado. Eu vou mostrar aqui. Então, você pode ver aqui, tá vendo que a exibição está arredondada. E ele vai até o 100%. Então, agora aqui eu vou fazer o cálculo que eu preciso, ok? Eu poderia calcular aqui dentro, mas apenas para questões de estudo, eu vou declarar um método à parte. Então, eu vou criar um método chamado calcular. Veja bem, aonde esse método precisa ser criado. Esse método precisa ser criado fora aqui do onCreate, porém, ainda dentro da classe, ok? Então, eu vou chamar esse método public void calcular. Vou criar o método aqui. Então, é nesse método que eu vou fazer o cálculo. Então, é aqui que eu vou realizar o cálculo, ou seja, quando o usuário colocar o valor que ele precisa e arrastar, então, eu preciso descobrir quanto é tantos por cento, né, do valor total da conta dele e o total da conta. Agora, aqui no calcular, eu vou recuperar a string, né, então eu vou colocar uma string que eu vou chamar de valor recuperado, vai receber, então, editValor.getText, né? Ele vai recuperar o valor digitado e eu tenho que converter para string, senão isso daqui não dá certo. Bom, agora eu tenho que verificar se esse valor que ele digitou aqui é nulo, né, é um valor zero, ou se ele não digitou nada. Veja que tem uma diferença. Então, para isso, eu vou colocar um if. Nesse if, então, eu vou colocar se o valor recuperado for igual a null, ou, esse daqui é o ou lógico do Java, se o valor recuperado, aí eu faço uma comparação usando o equals, tá? Então, o equals é um comparativo indicando que tá vazio, tá? Então, se o valor for nulo ou vazio, eu vou exibir aqui um toast. Se não, é aí que eu vou fazer o cálculo dentro do else. Então, é aqui que eu vou exibir um toast, toast.makeText. Vou passar aqui o getApplicationContext, vou colocar digite um valor primeiro. E aqui eu coloco o ponto show para ele exibir. Aqui faltou apenas colocar o toast.lengthLong. Opa, faltou apenas isso. Vamos executar para ver se isso vai funcionar. Executando, então. Antes de executar, né, eu preciso chamar esse método aqui no onProgressChange, tá? Se eu não chamar, ele não vai fazer nada, obviamente. Depois que eu chamei o método, então, a hora que eu arrastar, ele me informa que é para digitar um valor primeiro, ok? Bom, eu terei a exibição aqui para short, para que eu consiga ver que ele vai realmente sumir quando eu parar de mexer na seekbar. Agora, é aqui no else que eu vou fazer esse cálculo. A primeira coisa que eu preciso fazer é converter essa string para double, certo? Então, eu vou colocar aqui um double, valor digitado, que vai receber double, ponto parse double, e aqui eu vou colocar então o valor recuperado, ok? Recuperei o valor, agora eu preciso fazer o cálculo da porcentagem, então, né, a gorjeta é uma porcentagem desse valor total. Como que a gente vai fazer
esse cálculo. Então, aqui eu vou declarar outra variável que eu vou chamar de gorjeta. Essa variável vai receber. Então, como que a gente calcula, né, a porcentagem? É o valor digitado multiplicado pela porcentagem, né, dividido por 100, ok? Pelo valor ali recebido, né, dividido por 100, ok? E por último, para a gente poder exibir, então, eu vou colocar o teste gorjeta, ponto set text, né? Eu vou setar o texto, aqui eu vou colocar o valor em reais, né? Um espaço, concatenando, então, com essa variável gorjeta que foi colocada aqui. Vamos ver, então? Vou colocar aqui o valor 100 para facilitar. Então, veja bem, se eu paguei 100 reais na conta e quero pagar 6% de gorjeta, vou pagar 6 reais. Se eu quiser colocar um outro valor, vou colocar 250, 6%, eu vou pagar 15 reais. Então, essa parte está dando certo, agora eu vou fazer o cálculo do total. Eu vou colocar aqui com alguns valores quebrados. Olha só. Quando eu coloco valores quebrados, por exemplo, R$250,45, ele dá uma dízima aqui. Como que eu corrijo essa dízima? Então, aqui no lugar da gorjeta, eu coloco, então, o math.round e aqui dentro, então, eu ponho a gorjeta, ok? Aí, eu arredondo esse valor. Vamos executar novamente. Então, se eu tiver R$100,45, eu posso, ó, puxar, que ele vai sempre dar um valor redondo para mim. Agora, só falta fazer o valor total, né, que é praticamente o valor da conta mais o valor da gorjeta. Para colocar o valor total, então, eu vou criar aqui um double, que eu vou chamar de total. Esse total, então, vai receber a gorjeta mais o valor digitado, tá certo? Aqui eu posso duplicar esse valor e aqui exibir, então, o total, tá? O total não é interessante exibir arredondado, né? Porque é realmente o total que o usuário vai pagar pelo serviço. Vou colocar R$100 apenas para efeito de testes. Opa, desculpa, eu coloquei aqui no lugar errado. Aqui é o teste total, então, tá certo? Agora sim. Então, a gorjeta, né, e o total vai ser exibido embaixo. Então, ó, se eu tiver R$100 de conta e mais 10% de gorjeta, eu vou pagar R$110. Ok? Vamos colocar valores quebrados aqui, arrastar de novo. Tá certo? Deu para aprender? Vale um like?